Nós já lemos o Salmo 2, nós ainda vamos ler mais uma vez, e nós vamos usar o decreto do Senhor que nos é proclamado no versículo 7, como um texto que vai ser usado na pregação, particularmente, mas meditando em todo esse salmo e assim deixar esse texto bem na nossa mente. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se o Senhor que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, há de lhe falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. E ainda, no Catecismo de Heidelberg, o domingo 9, pergunta e resposta 26. O que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso. Mas o que é fazer? Porque é Pai fiel. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, na pregação do ano passado, nesse domingo 9, eu enfatizei um pouco mais os aspectos de Deus como Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa pregação foi gravada e está disponível lá no canal da igreja, se alguém depois quiser ouvir mais uma vez. Na pregação desse ano, então, eu quero enfatizar o aspecto da paternidade de Deus. Um pouco mais esse aspecto. Nós lemos nesse domingo 9 que Deus, ele é o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar pensando um pouco sobre o Pai como esse Criador dos céus e da terra. Ano passado falamos mais sobre a obra da criação e agora sobre o Pai que cria. Essa palavra Pai é importante, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, porque de fato ela remonta para o significado daquele que cria, que gera, que traz a existência. E a palavra Pai, geralmente, nos idiomas tem esse sentido, até se você for fazer uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa, a palavra Pai é muito parecida em vários idiomas diferentes, com algumas variações, mas ela vai se repetindo. E ela carrega esse sentido de geração, de processão. O filho procede diretamente do pai e a descendência tem uma processão indireta de um ancestral comum. Assim é que Isaac
é o único filho da promessa, o único filho de Deus, gerado por meio de Abraão e Sara. Mas ouvimos falar sobre Jacó depois, sobre as 12 tribos de Israel, também como filhos de Abraão, por uma descendência indireta. E, por fim, no Novo Testamento, ouvimos falar sobre os demais crentes espalhados pelo mundo todo, que não descendem fisicamente de Abraão, nem direta e nem indiretamente, mas descendem de Abraão pela fé que Abraão tinha no Deus e Pai Todo-Poderoso. Inclusive, a expressão Todo-Poderoso foi a palavra como Deus se apresentou a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus é o Pai, portanto, que gerou os céus e a terra. Ele é o Pai do céu. Nós ouvimos isso em outros lugares. Mas Ele também é o Pai da terra. Foi Ele quem criou, foi Ele quem gerou céus e terra com todo o seu exército. Grande e pequeno, visível e invisível, todas as criaturas vieram à existência por causa do ato criador de um Deus que já tem na sua natureza o atributo de ser Pai, de gerar, de trazer à existência. Então, por que ouvimos falar sobre céus e terra? Por que ouvimos falar sobre Deus como Criador dos céus e da terra? Porque Ele é Pai. E porque Ele é Pai, Ele gera, Ele cria, Ele traz à existência. E todas as coisas procedem dEle. Por isso também ouvimos na palavra de Deus que no final dos tempos, mais uma vez, toda a criação convergerá em Deus. Toda a criação redimida por Cristo Jesus será mais uma vez restaurada a relação filial com Deus. Então, como o Pai que criou o mundo, Deus também cuida do mundo que Ele criou. Deus não é um Pai que abandona a sua criação. Como diziam os antigos deístas, que Deus havia criado o mundo como um relojoeiro cria o relógio e dá corda. E depois que sai da sua mão, não há mais nenhuma relação de dependência com o relojoeiro. Mas Deus não é assim. Deus não é um relojoeiro, Deus é Pai. Um Pai que cria e que cuida. Um Pai que preserva a sua criação e que conduz a sua criação ao propósito que Ele estabeleceu como Pai. Então, dizer que Deus, Pai, criou o mundo, é dizer que Deus já tinha um propósito para criar esse mundo. E que Ele também tinha um motivo para criar esse mundo. Deus é amor. Ele ama a sua criação. E movido por esse amor, Deus criou o mundo para mostrar o seu amor no mundo que Ele estava criando. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus não era um assunto desconhecido, embora ele não era um assunto tratado da mesma maneira que ele vai ser tratado no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, já lemos sobre isso e, por exemplo, no Salmo que nós cantamos, o Salmo 68, melhor dizendo, o versículo 5, que nós lemos na palavra de Deus: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus é Pai dos órfãos, que deve ser louvado por suas criaturas. Mas apesar de nós lermos aqui em outros lugares do Antigo Testamento que Deus é Pai do seu povo, nós, no Antigo Testamento, conhecemos muito mais um outro aspecto, um outro atributo de Deus, que é o atributo da relação pactual, que nos é revelada especialmente no nome especial de Deus, que a gente às vezes pronuncia como Yahvé ou Jeová. Esse aspecto de Deus, o Deus pactual, o Deus da aliança,
ele foi muito mais apresentado e revelado no Antigo Testamento, embora não negando o aspecto da paternidade de Deus, mas que agora, no Novo Testamento, fica muito mais claro. O Novo Testamento usa abundantemente o conceito de pai, para explicar essa relação pactual que Deus tem com o seu povo. Então, essa relação pactual não é meramente uma relação de um Deus caprichoso que exige dos seus servos que possam satisfazer as suas vontades, como era comum o relacionamento pactual entre os falsos deuses antigos e as suas criaturas. Nas parábolas, por exemplo, nós encontramos abundantemente a palavra Pai sendo citada nas histórias contadas pelo Salvador Jesus, que revelavam o Deus como o Pai que era dono de plantações, revelava o Pai que era o Senhor da casa, revelava o Pai que era o pai de família amoroso, cujo amor incomodou o coração do filho ingrato que havia desperdiçado toda a riqueza que tinha na família com as meretrizes e retornou arrependido. O Novo Testamento, nas parábolas, apresenta o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como Pai celestial. Nas cartas, particularmente, Deus foi revelado como aquele Pai de amor, como Pai de misericórdia, como Pai de consolação, como 2 Coríntios 1,3 fala. E como o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 1,17. Por isso nós estamos lendo no Salmo 2, no versículo 7, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Novo Testamento aponta em alguns lugares o cumprimento dessa profecia do Salmo 2 diretamente para Jesus Cristo. Em Atos capítulo 13, versículo 33, nós lemos como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ainda em Hebreus 1,5 nós lemos, pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Mas o ponto é que Jesus nunca foi criado. Jesus, ele não veio à existência. Não houve um tempo em que ele não existia e ele passou a existir. Jesus sempre existiu como Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 3, mostra claramente que ele estava no princípio com Deus. Mesmo assim, ele é chamado de Filho gerado de Deus. A expressão hoje te gerei tem sido motivo de muita discussão, mas particularmente por meio daquele grupo de pessoas que se opõem à doutrina cristã, especialmente um grupo que nós já mencionamos aqui, que negava que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e tratava Jesus como uma das criaturas de Deus, ainda que a principal e primeira das criaturas, por meio da qual todas as demais criaturas vieram à existência. Essas pessoas não são capazes de comparar a Escritura com a Escritura para entender, então, qual é o significado da palavra que o Salmo está usando, a palavra gerei, e verificar que essa palavra aplicada a Deus não pode se referir a um princípio de existência, mas fala muito mais sobre a sua eternidade. A igreja tem afirmado desde o princípio, a igreja cristã, que a palavra hoje, que nós encontramos aqui no Salmo 2 e também nas referências de Atos, de Hebreus,
se refere a um tempo eterno. Então, o que na verdade, o Salmo é uma poesia, e nós devemos considerar esse aspecto quando nós estamos estudando os livros poéticos, e essa eternidade de Deus é descrita em termos de um tempo, um hoje. Esse hoje, porém, não tem princípio nem fim. É um hoje que se refere a um tempo eterno, porque nunca houve um tempo em que o Filho de Deus não existisse. E o Filho de Deus é Deus igualmente com o Pai e com o Filho. A igreja também tem afirmado que a palavra gerado, que aparece aqui em combinação com a palavra hoje, sendo usado poeticamente, não significa que o Filho de Deus foi criado em algum momento na eternidade, mas se refere à igualdade essencial do Filho em relação ao Pai. Essa geração não fala sobre um princípio de existência, mas fala sobre a processão do Filho em relação ao Pai. E mostra então que nessa relação de geração, de processão, o Filho é igualmente Deus em substância com o Pai. Por isso nós ouvimos essa palavra no credo niceno, quando nós estamos recitando, geralmente no segundo culto, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Essa palavra foi muito importante para a igreja, porque de um lado ela não significava de jeito nenhum que Jesus, como Filho de Deus, passou a existir como grupos sectários e hereges estavam afirmando, mas pelo contrário, ela serve ao propósito da Escritura de mostrar que Jesus é da mesma natureza do Pai. Deus de Deus, como diz o credo. Então, ser declarado filho gerado do Pai Celestial é ser declarado eternamente igual ao Pai. É isso que essa expressão quer dizer. Uma evidência de que esse é o pleno significado dessa frase é que quando Jesus estava pregando o Evangelho e ele se declarava filho de Deus, qual era a reação dos judeus? Era de pegar em pedra para apedrejá-lo, porque ele estava se fazendo igual a Deus. É o que diz exatamente João capítulo 5, versículo 18. Porque eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, dizendo que ele se faz igual a Deus, porque eles entenderam o que significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser Deus, é ser da mesma natureza de Deus. Mas esse Deus que é Pai de toda a criação, que criou céus e terra, criou todas as coisas, pequenas e grandes, visíveis e invisíveis, e esse Deus que numa relação paternal com o Filho gera um Filho da sua mesma natureza, da sua mesma essência, eternamente, é também o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. Não temos um Pai qualquer. E essa relação filial com Deus, às vezes ela é diminuída, porque as pessoas estão pensando mais em Deus como Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas não estão considerando que de nada servirá acreditar, confessar um Deus Todo-Poderoso que esteja contra nós. Será a nossa desgraça dizer que Deus é Todo-Poderoso e não ser seu filho. Seria melhor que isso nunca tivesse acontecido e que você nunca tivesse nascido. Deus é o nosso Pai. Não é só Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. Nem todos os homens são filhos de Deus.
Mas todos os homens que não estão em Cristo não são filhos de Deus. Infelizmente, tem sido difícil de dizer isso. De olhar para o descrente que não confessa a fé em Cristo Jesus e dizer para ele: se você não se arrepender, você vai para o inferno, porque você não é um filho de Deus, você é filho do diabo. Eu não gosto muito de citar esses exemplos, mas assim que eu entrei na Igreja Reformada, eu fiz uma cruzada evangelística lá no Alto Zé do Pinho, algo meio incomum para reformados, e um palanque e tudo, e lá estava pastor Kennedy com aquela barba ruiva dele e pastor Adriano. Eu acho que não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O pastor Adriano hoje está lá em Colombo. O pastor Adriano estava no palanque pregando e ele citou esse texto para dizer: Deus não tem filho bastardo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, e não tem ninguém no meio, não. Não existe amigo do evangelho, como às vezes o evangelho gosta de dizer para o descrente, porque não tem coragem de olhar para ele e dizer: você é filho do diabo. Se arrependa, senão você vai para o inferno. Aí é amigo do evangelho. Não tem coragem de dizer que é filho de Deus, mas amigo do evangelho. O pastor Adriano então começou a enfatizar esse aspecto e dizendo no meio da rua para as pessoas que tinha uns bêbados bebendo lá do outro lado da rua, um pouco mais para trás assim, mas perto o suficiente para ouvir. E um dos bêbados, quando ouviu isso, se virou para trás e ficou olhando o pastor Adriano, encarando o pastor Adriano e fazendo: mas o que ele estava fazendo é simplesmente repetindo o que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Somente os que estão em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, são filhos de Deus. Não basta o pecador dizer: eu sou filho de Deus. Se Deus não o declarar meu filho, ele está perdido. Que se arrependa enquanto é tempo. Somente os que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus, porque somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Somente aqueles que receberam o Espírito do seu Filho para clamar: Abba, Pai. Paizinho. Abba, Pai é uma redundância, porque o texto usou a palavra pai em aramaico, Abba, para depois então usar pater no grego. É só uma redundância para dizer meu pai, paizinho. Só quem tem o Espírito do Pai pode no coração dizer meu pai. João também disse a mesma coisa: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículos 12 e 13. E veja João na carta, ele diz: veja como é grande esse amor que o Pai nos concedeu, e que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, irmãos, ser chamado filho de Deus não é pouca coisa, não. Olhe, há uma distância infernal entre o filho de Deus mais fraco e os filhos do diabo, que são nomeados como os grandes nomes da história. O inferno está entre os filhos de Deus, os mais fracos, e os melhores nomes que são louvados, elogiados e reconhecidos nesse mundo. Ser filho de Deus não é pouca coisa.
Mas não se gabe disso, porque você não nasceu filho de Deus. Você não se tornou filho de Deus porque vocês são melhorzinhos do que os outros que estão lá fora. Vocês são filhos de Deus porque Deus, que é amor, e por cujo amor foi movido a criar todas as coisas, e também vocês, por esse mesmo amor, Ele decidiu resgatar vocês da vã maneira de viver, para que como filhos pudesse servi-lo e dar glórias a Ele. Nós somos adotados, não somos filhos naturais. O único filho natural de Deus é Jesus Cristo. É o único que procede da essência de Deus e é como Deus, em perfeição, em todos os atributos. E essa adoção não se baseou em nós mesmos ou em qualquer obra de justiça e fé que praticássemos, mas se baseou exclusivamente em Deus, que por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho, Ele pega pecadores e junta a Jesus, para que junto com Cristo, esses pecadores também sejam chamados de filhos. Essa obra de adoção é uma obra da Santíssima Trindade, em que o Pai decide que por meio de Jesus Cristo vai usar o Espírito Santo para unir pecadores a Ele. Se a gente olhar para o mundo e também para o nosso estado anterior, tudo que a gente merecia era ser destruído por causa de nossa rebelião e persistência em pecado contra Deus. Mas o que levou então Deus, ao invés de nos destruir, nos transformar em seus filhos? O seu amor, o amor que o move, o amor que o levou a não abandonar a sua criação e a não destruir toda a criação por causa dos seus pecados. O amor que o levou a atrair pecadores desfigurados da sua imagem. E por meio da obra do Espírito Santo na vida desses pecadores, começar a recriar a imagem do seu Filho, com quem ele se parece. Porque nós não nos parecemos com Deus. Foi promovido, foi por causa desse profundo amor de Deus para com a sua criação, que Ele decidiu restaurar em nós a imagem do seu Filho Jesus, a imagem que Ele olha e dá prazer, como Ele revelou mais de uma vez: este é o meu Filho em quem me comprazo. Então, irmãos e irmãs, ser filho de Deus não é pouca coisa. Louve a Deus, porque Deus está fazendo isso em vocês. Ele está recriando a imagem do seu Filho em vocês. Ele está restaurando a beleza que lhe agrada em cada um de vocês. Apesar das suas fraquezas e defeitos, dia após dia, o Espírito Santo está aperfeiçoando essa imagem em você, até que chegue o dia em que ele vai apresentar a Deus uma noiva sem ruga, sem mancha, bela e perfeita. Cada dia o Espírito Santo está trabalhando para que você pareça mais e mais com Cristo Jesus. Cada domingo que você vem à igreja, cada pregação que você ouve, cada texto que você lê, cada confissão de pecado que você faz, cada confissão de fé que você declara junto com a igreja, o Espírito Santo está usando isso para restaurar a imagem de Deus em você. Cada tribulação, cada sofrimento, cada tentação,
o Espírito Santo está usando para aperfeiçoar você, como ele fez com o próprio Salvador Jesus, que não tendo pecado foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. O Espírito Santo usa todas essas coisas para fazer de você um filho mais e mais parecido com Jesus Cristo. Nós não somos parecidos com Jesus Cristo quando nós ficamos tentando imitar o que Cristo fez. Porque naquele momento podemos nos tornar odiosos em afrontar a Deus por querer imitar o seu filho. Mas nós nos tornamos mais parecidos com o seu filho quando nós somos transformados por aquele que nos criou e que agora está operando em nós a obra da recriação por meio do seu Espírito Santo. Por isso eu disse no começo que é possível que às vezes o tributo de criação de Todo-Poderoso Deus seja mais enfatizado do que a sua paternidade. Porque no fundo nós somos atraídos pelo poder, né? Pelas maravilhas, pelo que nós vemos. Isso é um vício antigo da raça humana caída. Os próprios judeus, na época de Jesus, insistiam com Jesus: mostra um sinal, mostra quem tu és, colocando Deus à prova. E todos os sinais que o povo de Israel presenciou, testemunhou, se beneficiou no Antigo Testamento, nunca foi suficiente para fazer com que os corações dele permanecessem fiéis ao Senhor e confiantes no Senhor. Se assim o fosse, não teriam sido destruídos nos 40 anos do deserto, por causa da sua rebelião, da sua incredulidade. Nós somos inclinados ao espetaculoso. Não que o milagre, a maravilha seja em si uma coisa ruim ou errada, de jeito nenhum. A Bíblia está cheia de sinais e maravilhas que Deus fez. Mas quando Deus opera esses milagres, Ele está nos atraindo para Ele. Não é para nós nos fixarmos nessas coisas, mas para dirigirmos os nossos corações a Ele, como nós costumamos ouvir na celebração da Santa Ceia, a advertência de não fixarmos os nossos olhos sobre o elemento pão e vinho, mas levantarmos o nosso coração a Jesus Cristo, o verdadeiro pão celestial. A Bíblia reconhece o lugar dos milagres, dos sinais, das maravilhas, e até houve tempo em que ele disse para o seu povo: peça um sinal, faça prova de mim. Mas pense por um momento, por que o credo apostólico, quando vai fazer a confissão sobre Deus, ele coloca Pai na frente de Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra? Porque confessar que Ele é Criador dos céus e da terra só tem proveito para nós se a gente começar confessando que Ele é nosso Pai, como o Catecismo diz nas últimas palavras. E assim Ele pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer fazer porque Ele é Pai fiel. De nada adianta você confessar que Deus é Todo-Poderoso e que pode fazer se Ele não quiser fazer, porque você não é um dos seus filhos. Por isso devemos dar igualmente glórias a Deus, o nosso Pai, não somente por Ele ser todo-poderoso, Criador de todas as coisas, mas também porque Ele é o nosso Pai fiel. Devemos louvá-lo por ser o Pai eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, e devemos louvá-lo porque em Jesus Cristo Ele nos adotou como seus filhos e filhas, e por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração, Ele continua se mostrando um Pai amoroso e fiel,
e assim o cremos que será eternamente. Amém.